No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério aqui, que é sobre jogos de azar. Eu abri uma caixinha recentemente lá no meu Instagram e recebi a seguinte pergunta, né? Por que você fala tão mal de loterias? E essa foi a minha resposta. Por que você só fala mal de loterias? Pensa comigo, tá? A maioria dos brasileiros não investem. Menos de 3% da população hoje, ela investe nesse país, tá? E aí você pega, considerando que a maioria das pessoas não investe, que essa maioria, elas estão gastando o dinheiro delas com jogos, com loterias. Não vou nem entrar no mérito de aposta esportiva aqui, tá? Então, a maioria das pessoas estão gastando o dinheiro delas muito com coisas ligadas à sorte do que com os investimentos, que é o que vai fazer ela enriquecer de verdade, porque segundo as estatísticas, é muito difícil ela ganhar na loteria, tá? Então, se a maioria das pessoas investissem e elas estivessem destinando uma pequena parte ali para as loterias, talvez não teria tanto problema assim. Mas como a maioria das pessoas não investem, fica gastando dinheiro com essas porcarias que são as loterias, para mim, no ambiente que a gente vive nesse país, não faz o menor sentido, a não ser que as pessoas tivessem essa educação financeira. E como o Instagram ali, ele tem um limite de tempo, né, para você gravar uma resposta ou um story ali, eu fiz uma continuação também. E aí, complementando sobre essa questão de loterias aí, vamos pegar o meu caso, por exemplo, que eu já invisto todo mês, invisto há muitos anos, reinvisto os dividendos, sei cuidar do meu dinheiro, etc, né? Se eu quisesse, sei lá, pegar 20, 30 reais por mês e gastar com essas loterias aí, tentando jogar um pouco na sorte, não teria tanto problema, justamente porque eu já tenho essa consciência, eu já sei cuidar bem do meu dinheiro, já invisto pensando no futuro, etc. Então, a maioria das pessoas, como eu disse, elas não sabem cuidar do dinheiro hoje no país, entendeu? E elas não estão pensando no futuro, não estão preocupadas com isso. Às vezes as pessoas não têm nem reserva de emergência, entendeu? Então, para mim, na minha cabeça, não faz o menor sentido ficar falando algo que não seja ao contrário, algo que não seja mal de loterias no país que a gente vive. Se a gente estivesse num país de primeiro mundo que as pessoas ali soubessem cuidar do dinheiro, seria diferente. Mas não é o caso. No Brasil hoje, tolerância zero com relação a esse tipo de coisa. E na sequência eu recebi um depoimento de um seguidor lá do meu Instagram. Eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada também. E ele fala o seguinte aqui. Cássio, essa é a real mesmo. Concordo super contigo. Eu infelizmente acabei viciando nesses jogos, onde já entrei em vários bolões e depois comecei na Blaze e roletas da vida. Resultado, 28 mil perdidos em 2 anos. Nome sujo e diversas dívidas. Agora estou em acompanhamento com psiquiatra e procurando opções de renda extra para complementar meu salário e conseguir regularizar tudo, para em breve poder montar minha reserva de emergência e começar a investir. E aí eu perguntei para ele se eu poderia usar esse depoimento dele para fazer um vídeo aqui no YouTube, que eu não ia identificar nome, foto, nem nada disso, né? Justamente para a gente poder ajudar mais pessoas e levar mais essa consciência, né, do que os jogos de azar, de um modo geral, pode ocasionar na vida de uma pessoa ali. Aí ele escreveu para mim que eu poderia depois, vou escrever com mais detalhes como tudo se iniciou, pois noto que ocorre uma certa semelhança entre a grande maioria das pessoas impactadas. Eu estou em um grupo de WhatsApp onde a cada dia surgem relatos de pessoas que perderam tudo, que haviam conquistado e não têm ideia de como será daqui para frente. Então, como vocês podem ver aí, né, essa questão de jogos de azar, ela é muito séria. Quando eu falo de casa esportiva, jogo do tigrinho aqui, isso aí só é a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo disso daí também. Você tem loterias, você tem cassinos, você tem bingos, você tem bolões. Existe muita coisa que as pessoas estão gastando o dinheiro delas e depois isso acaba se tornando um vício. Isso acaba destruindo de fato a vida da pessoa. Você pega esse depoimento aqui e você consegue entender ali o que de fato acontece com a vida da pessoa quando ela se envolve com esse tipo de coisa. No começo, às vezes, você começa ali com um bolão da firma, né? Que um monte de gente gosta de fazer esses bolões ali nas empresas. Mas depois isso pode sim se tornar um vício. Tem muita gente que começa gastando pouco dinheiro nisso e daqui a pouco começa a usar cartão de crédito, cheque especial, usa reserva de emergência, se tem reserva de emergência, se tem algum dinheiro investido, a pessoa vai usar esse dinheiro investido, aí começa a pegar dinheiro emprestado dos familiares, aí daqui a pouco não sabe mais para onde vai recorrer ali, usando todos os recursos possíveis
para continuar gastando em jogos. E para piorar toda a situação, tá em tramitação no Senado recentemente. Eu não sei se até o momento que esse vídeo for ao ar, se já vai ter sido aprovado ou não, até porque as coisas no Brasil, elas são muito rápidas, né, para não dizer ao contrário aqui. Então, até o momento desse vídeo já pode ter sido, inclusive, aprovado ou não, um projeto de lei que visa liberar os jogos de azar no Brasil, coisa que era proibido desde 1946. Até porque é muito mais fácil, né, você liberar do que fiscalizar algo que é proibido, né? É o famoso jeitinho brasileiro que a gente consegue fazer as coisas aqui nesse país. E dentro desse projeto de lei, a desculpa deles ali é justamente você arrecadar mais impostos, né? Pelo cálculo que eles fizeram ali, vai ser em torno de 22 bilhões a mais entrando nos cofres públicos e também ali gerar mais empregos, né? Então essa é a desculpa que eles estão usando ali para poder liberar jogos de azar no Brasil, de novo, que era proibido desde 1946. Aí vai liberar uma cacetada de coisas aqui, bingos, cassinos, jogo do bicho, entre outras coisas também, a corrida de cavalo, aposta em corrida de cavalo, milhares de coisas. E aí vamos entender uma coisa aqui, é como eu falei para vocês, é muito mais fácil você liberar do que fiscalizar, é muito mais fácil você usar milhares de desculpas ali, arrecadar mais impostos, gerar mais empregos com a liberação desse tipo de coisa ali do que você fiscalizar ou procurar outras maneiras de arrecadar mais impostos. Porque no Brasil a gente realmente, o governo ali ele está sempre procurando mais formas de arrecadar mais impostos, de aumentar os impostos, ao invés de procurar formas de reduzir os impostos, que seriam mais interessantes, obviamente, aqui para a população. E aí a gente vive num país aqui que a gente não tem educação financeira, que é algo muito recente nas escolas hoje, que iniciou nas escolas muito recentemente ali. A gente vive num país onde mais que a metade da população não controla o orçamento. As pessoas, às vezes, elas não anotam nem num papel ali, nem num caderninho, não tem uma planilha para organizar o orçamento, simplesmente elas vão trabalhando, chega o final do mês, paga os boletos, muita coisa em débito automático, sai pagando, às vezes não sabe nem o que está pagando, paga a fatura do cartão de crédito, às vezes não sabe nem o que está dentro da fatura do cartão de crédito. A gente vive num país onde praticamente 80% da população tem dívida, desde dívidas grandes, como financiamento imobiliário, financiamento de carro, parcelamentos pequenos, parcelamentos grandes, que acabam se tornando uma bola de neve no futuro se a pessoa ela não conseguir se organizar ali para poder quitar logo essas dívidas. Menos de 3% da população nesse país investe hoje, ou seja, as pessoas não estão preocupadas com o futuro. Praticamente 1% da população ali, quando chega na aposentadoria, quando chega na época de se aposentar, consegue manter o mesmo padrão de vida da época aí que conseguia trabalhar, que conseguia gerar mais renda. Então, do meu ponto de vista aqui hoje, com base nesses números, com base no que eu vejo aqui, porque passa muita gente pela minha consultoria, eu converso com muitas pessoas, né? As pessoas vêm conversar comigo, desde que eu criei o canal aqui no YouTube, que eu gero conteúdo no Instagram também, conversar ali sobre dinheiro, pedir opinião, pedir ali um conselho sobre essa questão. As pessoas, de fato, elas estão perdidas ali. As pessoas, elas não sabem usar o dinheiro de forma consciente. As pessoas não sabem usar o dinheiro de uma forma inteligente. Para vocês terem uma ideia, eu já trabalho na área financeira aqui há mais de 15 anos. E eu converso com muitas pessoas que estão perto de mim, que são dessa área financeira, que não têm noção de investimento, pessoas que não investem, pessoas ali que não sabem organizar o dinheiro delas. Isso porque são pessoas da área financeira, que deveriam ali ter um mínimo ali de conhecimento em investimento, deveriam ser no mínimo organizadas, deveriam ter um orçamento familiar, um mínimo de um planejamento financeiro ali, mas nem essas pessoas que deveriam ter esse mínimo de conhecimento, que estão perto de mim ali, que eu conheço, não conseguem fazer isso. E aí você imagina o resto da população, né? Quando essas porcarias de jogos de azar, e aí eu tô incluindo tudo aqui, loterias, casa esportiva, jogo do tigrinho, cassino, bingo, corrida de cavalo, esse monte de coisas aí for liberado, for legalizado, imagina o que vai ter de gente nessa mesma situação, que é esse depoimento que eu mostrei para vocês. Isso porque, como vocês viram ali no depoimento, né? Várias pessoas, existem vários grupos de WhatsApp ali com pessoas em tratamento para poder ali voltar a ter uma rotina normal, ganhar dinheiro e usar o dinheiro de uma forma que não seja gastando com loterias, com jogos de azar, tentando ali montar uma reserva de emergência, né? O que tem de pessoas, né? O que vocês imaginam, né?
o que tem de pessoas ali tentando essa recuperação na vida delas por causa dessas porcarias que são os jogos de azar hoje no Brasil. Então, do meu ponto de vista, de fato, não teria como liberar isso nesse país. Se fosse um país que a gente tivesse essa educação financeira, que as pessoas aprendessem isso nas escolas, que já tivesse uma geração de pessoas ali que já viesse com esse histórico ali de cuidar bem do dinheiro, de investir parte do que ganha ali, de não ficar com a mentalidade de só depender do INSS quando chega na aposentadoria, e você vai formando patrimônio durante a sua vida. A gente poderia ter uma outra realidade, mas a realidade que a gente tem hoje, do meu ponto de vista, não poderia estar acontecendo isso hoje nesse país. E é bom sempre lembrar aqui, tá? As pessoas ficam gastando dinheiro com loterias, com esse monte de porcaria por aí. Estatisticamente falando, vocês não vão ganhar, tá? É bom sempre lembrar isso, já falei isso em outro vídeo. Tem aqui vídeo relacionado a só esse tipo de assunto. De acordo com os números, estatisticamente falando, vocês não vão ganhar, tá? Não adianta vocês ficarem com essa consciência de tentar a sorte aqui, de tentar esse atalho na minha vida, mas vocês não vão ganhar. É muito e muito difícil vocês conseguirem ganhar dinheiro em loteria ou qualquer outro tipo de coisa relacionada a jogos de azar. É bom ter essa consciência, né? Eu já falei isso outras vezes aqui, mas é bom sempre reforçar isso. Para mim é tolerância zero com relação a jogos de azar nesse país, por todo esse contexto que a gente vive hoje. As pessoas não têm essa consciência de usar bem o dinheiro, então para mim é tolerância zero. Eu sempre falo isso no meu Instagram também, inclusive me segue por lá, se você ainda não me segue, é @carteira_verde. Tolerância zero com jogos de azar nesse país. Uma coisa importante também que eu gosto de mencionar é justamente você deixar de seguir pessoas que estão divulgando esse tipo de coisa na internet. Existem muitas pessoas famosas. Você pega as casas de apostas hoje no país também, tem um monte de jogador ali fazendo propaganda, tem um monte de ator, cantor fazendo propaganda, até porque esses caras aí, eles vêm com um caminhão de dinheiro e as pessoas não conseguem recusar, né? E vamos considerar aqui, né? Jogador, pessoas famosas, cantores ali, já não precisam mais desse dinheiro, né? Por que será que eles estão tão interessados em ganhar mais dinheiro? É a ganância do ser humano em querer sempre mais dinheiro. Para o ser humano, em muitos casos, e esses são os exemplos, todo o dinheiro que ele já ganhou não é o suficiente, ele quer ganhar cada vez mais. Mesmo que seja dessa forma, divulgando casas esportivas ou outros tipos de jogos ali para ganhar esse dinheiro, sendo que eles não precisam mais. E o que eu tenho feito e o que eu faço ali, quando eu vejo esse tipo de situação desses famosos ali divulgando essas casas esportivas ou qualquer tipo de jogo de azar, eu simplesmente deixo de seguir. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente o Cariani, né, o Renato Cariani, que é um dos maiores influenciadores aí da área de nutrição, da área esportiva, um dos maiores canais do YouTube, inclusive do mundo, ele começou a divulgar também nas redes sociais dele que ele fez uma parceria ali com um cassino online. E eu sempre segui o Cariani, sempre gostei das dicas dele, sempre gostei ali do conteúdo que ele gera, tanto no YouTube, tanto no Instagram. No dia que eu vi aquilo, eu já deixei de seguir, tanto no Instagram, tanto no YouTube, não sigo mais, não acompanho mais. E é o que as pessoas deveriam fazer também. Viu pessoa famosa ali, começou a divulgar isso, deixa de seguir. A gente tem que aprender no Brasil a fazer esse tipo de coisa, deixar de seguir as pessoas que não estão de fato ali interessados com o nosso bem-estar, com a nossa vida. Esse é um dos maiores exemplos recentemente, que é do Renato Cariani. E para finalizar esse vídeo aqui, a maior dica que eu deixo para vocês aqui, o maior conselho que eu poderia dar para vocês aqui hoje: trabalhem. Não existe atalhos na vida para enriquecer. Você precisa trabalhar e investir parte daquilo que você ganha. Ah, Cássio, mas eu consigo investir pouco hoje. Comece a pensar em novas fontes de renda. Comece a pensar como que você pode gerar renda extra para você ganhar cada vez mais e começar a investir mais e acelerar esse processo aí de crescimento de patrimônio, de começar a pensar na sua aposentadoria, de até alcançar a sua liberdade financeira. Comece a pensar em novas fontes de renda, comece a pensar como que você pode, no seu trabalho, na sua carreira, na sua profissão, como que você pode ganhar mais dinheiro, ser promovido, como que você pode cortar gastos. A população brasileira, de uma forma geral, gasta muito mal o dinheiro. Então, como que você pode cortar esses gastos, como que você pode ganhar mais dinheiro para investir mais, para chegar no final do mês e você aí tem uma margem boa para começar a investir, para continuar investindo. Não tem muito segredo, é trabalhar, investir, cortar gastos, procurar novas fontes de renda e aos poucos você vai construindo um patrimônio. Não existe atalho. Esquece esse negócio de jogos de azar, de loterias, casa esportiva, qualquer coisa relacionada a isso, jogo do tigrinho principalmente aí. E isso só vai te levar para o buraco, como eu mostrei no depoimento aqui no início do vídeo. E se você precisa de ajuda para organizar sua vida financeira, montar um planejamento para você sair das dívidas,
realizar o seu sonho, seja ele qual for, começar a investir, ou até mesmo se você está na mesma situação do depoimento que eu mostrei aqui, dessa pessoa que deixou esse depoimento para mim no começo do vídeo, entre em contato comigo através do QR Code que vai aparecer aqui na tela. Você escaneia aí, você me manda uma mensagem no WhatsApp aqui do Carteira Verde. Eu vou conversar com você, entender ali qual que é o seu momento de vida, para que a gente possa ali montar um planejamento financeiro, organizar sua vida financeira para que você consiga realizar seus sonhos, sair das dívidas. Se for o seu caso aí, se você esteja passando por esse momento difícil ali de recuperação, se você entrou nesses jogos de azar, ele está nesse momento difícil também, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar nesse momento difícil também através da minha consultoria financeira. Se você não deixou o like no vídeo, deixa o like aqui pra gente, é só clicar no joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal também, ativa lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo.